Olá, seja bem-vindo ao canal Bunda na Cadeira, o canal que dilata a sua pupila. Se protege, hein? Para que a explosão de conhecimento não atrapalhe a sua visão. Antes de iniciar a aula, quero lançar uma pergunta. Vamos ver se você sabe. Por que um míope não pode ir no zoológico? Que? Isso mesmo. Por que uma pessoa míope não pode ir no zoológico? Resposta no final da aula. Em relação à visão, a gente usa ou uma lupa para aumentar as letras ou um óculos para corrigir um problema, ou de miopia ou hipermetropia. Qual que é a diferença? Eu vou colocar aqui as figuras dessa lupa aumentada. Repare que nessa figura a gente tem o centro mais espesso que as bordas. Então é uma lente de borda fina. E eu tenho o óculos com a borda grossa. Então em relação ao centro, as bordas são grossas. Repare agora, na figura aqui ao lado, que eu tenho raios paralelos. Quando esses raios paralelos interagem com uma lente de borda fina, ele vai convergir o raio. Mas isso é apenas verdade para vidro e ar. Se eu tiver o vidro em outro meio, isso pode mudar. Então, em 99% dos casos, a gente sempre vai trabalhar com o vidro imerso no ar. Ok? Então, para isso é verdade. Então, lentes de bordas finas, quando eu tenho essa lente de vidro imersa no ar, ela é uma lente convergente. Já essa lente do meu óculos, que eu estou utilizando, que é de bordas grossas, se vier um raio paralelo, raios paralelos, ao passar por essa lente, ela vai divergir, vai aumentar. Então, memorize. Lentes de bordas grossas, elas vão divergir o raio, ou seja, são lentes divergentes. O nosso olho é uma ferramenta incrível. Porém, alguns seres humanos, como eu, têm problemas de vista, que precisa ser corrigido através de uma lente. Se a imagem ela é formada não em cima da retina, mas na frente, a gente tem problemas de miopia, que é o meu caso. E para corrigir isso, eu preciso de uma lente que seja divergente. Por que isso? Porque se a imagem não está sendo focalizada na retina, mas na frente, os raios precisam primeiro abrir para depois focalizar. Então por isso que uma pessoa míope tem que usar uma lente divergente. E uma pessoa que tem hipermetropia? Nesse caso, a imagem é formada atrás da retina. Então quer dizer que os raios de luz no olho dessa pessoa estão convergindo lentamente. Então uma pessoa hipermétrope tem que ter uma lente que faça com que os raios de luz converjam mais fortemente. Então nesse caso, uma pessoa que é hipermétrope precisa de uma lente convergente. Vamos supor que você tem uma lente e não sabe se essa lente é convergente ou divergente. Como que você pode chegar a tirar suas próprias conclusões? Bem, é simples. Você só precisa apenas iluminar essa lente. Igual a lente do meu óculos. Observe a figura. Eu iluminei essa lente e a lente em si ela ficou escura e nas bordas dela ficou claro. Isso quer dizer que os raios foram divergidos. Já o oposto, se eu pegar uma lente, uma lupa e colocar ela para ser iluminada, os raios vão ser convergidos em um ponto. Então, a lente você vai ver ela um pouco escura e no centro claro. Isso quer dizer que a lente está convergindo os raios. E isso torna essa lente em uma lente convergente. Repare agora a figura aqui ao lado. Eu coloquei uma lente convergente e uma lente divergente sobre um papel. Repare que uma lente convergente, que é o caso da lupa, a gente sabe que a imagem vai ser maior. Ou seja, é a lente que está acima da folha. Repare que as letras aumentaram. E embaixo está o meu óculos. O meu óculos é uma lente divergente. E a imagem é menor. O que a gente pode memorizar disso? Que uma lente divergente, a imagem sempre é menor, direta e virtual. Isso você pode decorar, pode memorizar. Vou colocar aqui embaixo. Então, lente divergente. A imagem sempre é menor, direta e virtual. Sempre, sempre. E a lupa? A lupa sempre vai produzir uma imagem aumentada? Não. Dependendo de onde você colocar a lupa, da distância do que você está observando, a imagem pode ser invertida e não direta.
Repare aqui outra figura. Tem um homem segurando, um homem não sei, né? Tem um ser humano segurando uma lupa, que nessa lupa a gente vê um homem do outro lado. Repare que a cabeça do homem está invertido. Então isso quer dizer que a lupa não necessariamente vai produzir uma imagem maior e direta. Uma lupa pode produzir uma imagem menor e invertida. Então a única coisa que a gente pode decorar é lente divergente. De novo, lente divergente, a imagem é sempre menor, direta e virtual. Lembrando, qual que é a diferença de uma imagem real e virtual? Uma imagem real sempre pode ser projetada, uma imagem virtual não. E uma coisa bastante interessante no estudo de lentes é que o nosso corpo possui uma lente convergente, que é nos nossos olhos. Nós temos, de fora para dentro, a primeira estrutura dos nossos olhos é a córnea. A córnea é uma estrutura onde o raio de luz mais vai convergir. Depois da córnea, mais para dentro, a gente tem o colorido do olho, que é a íris, e dentro da íris a gente tem o escurinho, que é a pupila. A pupila pode dilatar ou contrair. Para que isso ocorre? Para intensificar, para ajustar, na verdade, a intensidade de luz que entra no olho. Quando muito claro está, menor a pupila. Quando mais escuro está, maior a pupila. Então a pupila dilata, vai entrar mais luz para enxergar melhor. Então a pupila vai controlar a intensidade de luz. E essa luz ela é projetada dentro do olho na retina. E uma coisa bastante interessante e curiosa é que a imagem é projetada na retina de cabeça para baixo. Observe a figura ao lado. Eu tenho uma flechinha, o A está em cima, que é a extremidade de cima da flecha, e o B embaixo. Ao entrar no olho, essas partes vão se inverter. O que era o A aqui em cima, dentro do olho, vai ficar embaixo. E a parte de baixo da flecha, que é o B, vai para cima. Então nessa figura dá para ver claramente que a imagem dentro do olho é invertida. Mas você pode ficar a pergunta, mas se a imagem é projetada invertida, como é que a gente vê tudo corretamente? Por causa que o nosso cérebro endireita as coisas. Faz com que percebamos as coisas nas posições corretas. Eu já falei que para a gente enxergar, a imagem tem que ser projetada na retina. Porém, todavia, entretanto, na retina existe um ponto cego. Se a imagem cair naquele ponto, você não vai enxergar absolutamente nada. Por que isso? Porque nesse ponto é onde começa a ser formado o nervo óptico. O nervo óptico é o responsável por levar as imagens da retina para o cérebro. Então, nesse ponto específico, você não vai enxergar. E tem uma experiência facinho para que você ache o seu ponto cego. Então, desenhe numa folha de papel um mais e uma bolinha, pequeno. Coloque uma distância de 4 dedos entre o mais e a bolinha. O próximo passo, você vai tampar seu olho esquerdo e vai pegar essa folha de papel, que tem o mais e a bolinha, e fixar a sua visão apenas e unicamente no mais. E vai aproximando essa folhinha do seu olho. Vai chegar no momento que a bolinha que foi desenhada vai sumir, vai desaparecer. Mas se você focar a visão na bolinha, ela reaparece. O que isso quer dizer? Quando você focaliza somente no mais, vai ter uma distância em que a bolinha, a imagem dela, vai cair no ponto cego da sua retina. Assim ela desaparece. Faz a experiência aí. Você vai ver que é incrível. Sua cabeça vai pirar. Uau! Uau! Nós temos dentro do olho, mais especificamente na retina, 2 tipos de células. Os cones e os bastonestes. Os cones são as células responsáveis para a gente enxergar cores. Já os bastonestes são as células fotorreceptoras responsáveis por enxergar em preto e branco. Tem aquele ditado que fala que no escuro todo gato é pardo. Por que isso? No escuro a gente não diferencia as cores, mas dá para ver uma tonalidade de cinza e diferenciar o que estamos enxergando. Então, ao enxergar à noite, as células responsáveis são os bastonestes. E de dia, para enxergar as cores, as células responsáveis são os cones. Nós somos capazes de enxergar perto e longe graças ao cristalino. É o cristalino que vai dar ao nosso olho a acomodação visual. Quando você enxerga de perto, você não consegue
focar muito o que está longe, porque fica desfocado. Vou fazer um exemplo aqui com a câmera. A minha esposa ela vai desfocar a minha imagem e focalizar o que está atrás de mim. Vamos lá, esposa, desfocando. Agora voltando. É isso que acontece com o nosso cristalino. Ou a gente focaliza o que está perto, ou focaliza o que está longe. Simultaneamente não tem como. Então o cristalino é o responsável pela acomodação visual. Mas o interessante é que não é o cristalino o responsável pela maior convergência dos raios de luz nos nossos olhos, mas sim a córnea. É na córnea, a primeira parte do olho, onde os raios de luz são mais convergidos. Então o cristalino apenas tem a sensibilidade de focalizar, ou mais perto ou mais longe. Porém, a maior convergência é na córnea. Então a aula foi essa, eu espero ter ajudado. Então respondendo a pergunta do início da aula, por que o míope não pode ir no zoológico? Porque o míope usa uma lente divergente e não de ver animal. Ruim, né? Eu sei, mas é a única que eu tinha no momento. Abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.